Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à semana de aquecimento para a jornada da automação de processos. Essa semana é uma série de lives que eu estou fazendo, onde o objetivo é que você já comece a se aprofundar nesse mundo de automação de processos, para que a gente chegue na jornada da automação de processos, que vão ser aulas bastante intensivas, bastante profundas sobre automação. Você já tem aí algum preparo, já esteja aquecido para essa semana, que vai ser um evento espetacular. Mas o que é a jornada da automação de processos? A jornada de automação de processos é um passo a passo que tem levado profissionais comuns, como eu, a se tornarem especialistas em automação de processos e, através disso, alcançarem resultados extraordinários. Por isso eu digo que se tornam profissionais extraordinários, profissionais importantíssimos nas empresas. Então, assim como aconteceu comigo, você vai conhecer vários profissionais que alavancaram a carreira, tiveram aumento de salário, promoção, profissionais que tiveram recolocação profissional, profissionais que conquistaram até o primeiro emprego como desenvolvedores de automação de processos através da jornada RPA. E para participar da jornada RPA, basta você entrar no site www.jornadarpa.com.br. Você vai ser direcionado para uma página de inscrição. É um evento 100% gratuito, 100% online. Você vai informar ali o seu primeiro nome e o seu e-mail. E por que você precisa informar o seu e-mail? Exatamente para que eu possa te avisar quando essas aulas forem liberadas, para que você não perca nenhum detalhe, porque isso pode de verdade ser a diferença aí para a sua carreira. Então, nós estamos já na terceira live dessa série de lives de aquecimento. Se você não assistiu às lives anteriores, não tem problema, você pode acompanhar essa live de hoje, mas há detalhes lá que são muito importantes. Há detalhamentos que eu passo lá, que a gente vai dar uma pincelada aqui, mas que obviamente não tem como eu detalhar da maneira que foi detalhada na live 1 e na live 2, porque eu estou fazendo uma live bastante sequencial, né, onde eu detalho uma determinada informação, detalho na live 2 outras informações que são as necessidades da empresa, para que hoje a gente possa falar sobre os processos, a gente consiga fazer aqui um certo mapeamento de processos. E por que isso é importante? Porque elas estão vindo de maneira bastante gradual, para que você, de fato, conheça bastante coisa sobre o que tem sido a minha experiência. E eu tenho falado nessa live que a minha preocupação não é trazer assuntos que eu li em livros, assuntos teóricos, não. Daquilo que eu experimentei, de que aconteceu mesmo comigo, dos meus resultados, e que eu tenho replicado isso para diversos profissionais e tenho visto esses profissionais também conseguirem os mesmos resultados e muitas vezes até resultados melhores até do que eu tive, seguindo esse passo a passo que a gente está já aquecendo aqui nessa semana de aquecimento, para que na jornada da automação de processos eu possa te entregar um conteúdo mais denso e que você consiga absorver todo esse conteúdo e consiga já o meu objetivo na jornada de automação de processos, é que você já saia desse evento conseguindo fazer entregas até no seu trabalho lá e já começar a colher resultados daquilo que a gente tem visto aí na vida desses profissionais. Então não esquece de se inscrever www.jornadarpa.com.br, faz lá essa inscrição que a gente vai se ver na jornada da automação de processos. Então hoje nós vamos falar sobre... nós falamos na primeira live, só para localizar você, se você ainda não assistiu, ou se você assistiu e... para a gente pincelar um pouquinho aqui, não vou entrar em detalhes, você precisa assistir a live 1 para pegar esses detalhes, mas eu queria aqui passar, eu vou diminuir aqui um pouquinho o meu rosto aqui, para que eu possa te mostrar aqui essa planilha. Então essa planilha aqui, na live 1 nós definimos qual é a classificação que nós estamos, qual o custo nosso para a empresa, e nós falamos sobre a importância
de uma máxima que tem de administração que fala que o que não é medido não pode ser gerenciado, não pode ser controlado. E aqui eu estou falando da gente gerenciar, de você, eu, gerenciarmos a nossa carreira. E para fazermos isso, nós precisamos ter algumas medições. Então, mostrei lá de uma forma mais simples possível. De novo, sem a preocupação de ser coisa literária, acadêmica, não, mas de uma forma muito simples, a gente conseguir localizar a nossa classificação e o nosso custo. Então, só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui o desenho que nós fizemos lá, que se você já assistiu, eu fiz aqui um iceberg. Por que um iceberg? Porque nós podemos ser profissionais que estão visíveis, totalmente visíveis para o mercado, ou profissionais que são visíveis às vezes mais dentro da empresa. E dentro disso nós fizemos aqui algumas classificações. Nós colocamos aqui um profissional que a gente chama de classificação C, B e A. Essas classificações elas não têm relação com a capacidade técnica do profissional. Não é uma classificação C é melhor do que A, não está relacionado a isso, mas está relacionado à quantidade de tarefas manuais que a gente realiza e como essas tarefas, por mais que a gente ache que está garantindo o nosso emprego, né? Então, enquanto só eu conhecer, só eu souber fazer aquilo ali, eu estou garantindo o meu emprego, eu quero mostrar que é exatamente essa tarefa que pode estar te deixando escondido dentro da sua empresa, e normalmente esse profissional é aquele que não recebe promoção por merecimento, não recebe aumento de salário por merecimento, embora ele acredite de verdade que seja merecedor pela quantidade da carga de trabalho. Então, nós fizemos aqui essa classificação. Eu vou só colocar ela aqui. Por exemplo, aqui nós temos o profissional que a gente diz que é classificado como C, aqui o profissional classificado como B e aqui o profissional classificado como A. Então, muito bem. Qual é a grande questão aqui? É que esse profissional aqui, C, normalmente, ele é até o que mais trabalha. Porque todas as tarefas manuais vão caindo para ele. Normalmente, ele começa a ter que fazer horas extras, ter que ficar até mais tarde para conseguir cumprir as suas tarefas. Ele vai ficando abarrotado de trabalhos cada vez mais. Esse aqui é um profissional que eu costumo dizer que é o profissional altamente dedicado e comprometido com a empresa. Só que muito dificilmente esse profissional recebe algum reconhecimento. Por quê? E aí eu vou te mostrar por quê. De novo, isso está muito detalhado lá na Live 1, então aqui é só uma pincelada. Porque normalmente esse profissional, 90% dessas tarefas dele aqui, ó, 90% dessas tarefas aqui são tarefas manuais. Então, o tempo dele é gasto fazendo tarefas repetitivas. Então, são tarefas que não exigem da sua capacidade intelectual, muitas vezes. Porque ele aprende a fazer uma vez, ele vai repetir isso quantas vezes for necessário. E apenas 10% do seu trabalho é com tarefas que são cognitivas, são tarefas de análise, que de fato exigem do seu conhecimento profissional. Então, esse profissional aqui, ele tem muito trabalho, mas ele não consegue ser reconhecido. E o objetivo da jornada da automação de processos é trazer esse profissional para esse nível aqui, que é o nível que eu chamo de especialista em automação, que é o nível que eu chamo de profissional extraordinário. Então, independente de que posição você que vai participar desse evento esteja, meu objetivo é te trazer para cá. Trazer para cá, trazer para cá. Por quê? Porque esse profissional aqui, ele é o contrário. Ele tem aqui 90% das tarefas dele são tarefas cognitivas, tarefas de análise, tarefas que trazem resultados surpreendentes para a empresa. E aí, obviamente, vai sempre sobrar alguma coisa que vai ser manual, não tem jeito, mas é um percentual muito mínimo. E normalmente é esse profissional aqui
que é reconhecido pela empresa. Por quê? Porque ele começa a ficar visível, e ele está visível não só dentro da empresa, não, ele começa a ficar visível também até para empresas externas. E por que que ele saiu uma promoção, saiu um aumento de salário, e esse profissional ele está sempre recebendo alguma coisa? Porque a empresa sabe que tem um risco muito grande de perder esse profissional. Ao passo que esse aqui, embora ele trabalhe muito, ele está escondido aqui. Ele está tão atarefado, ele está tão cheio de trabalho que ele está escondido aqui. E aí na live 2 nós falamos sobre as necessidades da empresa. Porque é o seguinte, não adianta também sair automatizando tudo. Isso é um engano. Pegar tudo que está aqui automatizando. Nós precisamos compreender quais são as necessidades fundamentais, que eu chamo de triângulo das necessidades da empresa. De novo, também não é nada literário, eu descobri em livros de administração, não. Foi da minha experiência, eu conto isso na live 2, como eu cheguei a entender que para que eu me tornasse um profissional aqui extraordinário, um especialista, e que eu fosse um profissional sempre reconhecido, eu precisava saber quais necessidades eu precisava atacar, e eu identifiquei essas 3 necessidades que quando você ataca, se você ataca uma, você aumenta em 30% a sua chance, se você ataca as 2, você aumenta em 60%, se você ataca as 3, você aumenta em 90%, 100% de chance de você alcançar um reconhecimento profissional. E essas necessidades são a primeira aqui, que é a necessidade de custo, que é a diminuição de custo. Você tem a necessidade da agilidade, né, de agilizar, de fazer as tarefas mais rápido, e a da inovação. Inovação. Por que inovação? Porque hoje uma empresa que não inova, ela não consegue diminuir os seus custos, ela não consegue tornar os seus processos mais rápidos, e ela vai perdendo o mercado, porque à medida em que as demais empresas estão automatizando seus processos, e na jornada da automação de processos, eu vou te mostrar isso com matérias como do Terra, por exemplo, em que hoje 91% das empresas aqui no Brasil estão procurando profissionais de automação de processos, porque elas querem automatizar processos, porque elas já viram o ganho que essas automações elas trazem para o seu negócio. Então, é um profissional que está sendo muito requisitado, um profissional que está sendo desejado pelas empresas, e tudo isso é que eu quero te mostrar nessa semana. Então, nosso objetivo hoje é pegarmos esses processos manuais aqui que a gente faz e conseguir identificar se ele nos ajuda no custo, qual processo ajuda aqui em agilidade, qual processo ajuda aqui em inovação. Então, fazer essas identificações vão ser muito importantes para que a gente consiga apresentar um resultado de fato para a empresa. Tá? Então, hoje nós vamos aqui, eu construí essa planilha, eu vou te explicar o que acontece nessa planilha aqui. O que é essa planilha? É uma planilha onde eu vou, na semana, na jornada RPA, eu vou disponibilizar uma cópia, né, uma versão dessa planilha aqui. É claro que essa é uma planilha mais complexa, mas eu vou fazer uma versão um pouco mais simplificada até, que eu vou distribuir para os participantes da jornada da automação de processos, onde eu já sei, por exemplo, os meus custos. Por isso a gente fez o exercício lá na live 1, e agora eu vou pegar os processos, eu vou identificar que processos, quanto custam esses processos. Então, aqui na segunda aba, eu tenho aqui uma planilha aqui, vamos dizer assim, que seria de salários, né? Então, eu coloquei aqui alguns salários, e aí você vai poder mudar para a questão salarial aí da sua empresa ou do seu negócio. Então, eu coloquei aqui uma média. Por exemplo, um profissional assistente ganhando algo em torno de R$3.000, nós vamos ver que o custo anual dele para a empresa é de R$42.000. Mas como é que eu faço esse cálculo aqui? Lá na live 1 eu mostrei, tá?
como você faz esse cálculo aqui. Coloquei aqui um profissional e ele tem 176 horas mensais e o seu custo de HH R$ 23. De novo, tudo detalhamento disso aqui está na live 1. Depois você vai poder assistir a live 1 e conseguir montar uma planilha como essa aqui. Aí um profissional júnior, a gente colocou aqui uma média de salário aqui de 6 mil, pode ser que na sua empresa seja mais ou seja menos, você vai fazer esse ajuste. Para esse profissional, o custo dele anual é de R$ 84 mil, são os encargos, férias, enfim, benefícios que ele recebe. E o custo de hora de trabalho dele é de R$ 46. Nós pegamos aqui um profissional aqui pleno, e um salário aqui que eu coloquei de R$ 95, R$ 9.500, né? Também aqui um custo de HH de R$ 73 e um profissional sênior, que recebe um salário aí de R$ 16 mil, tem um custo de hora de R$ 124, o custo hora dele. Por que eu fiz isso aqui? De novo, o que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. E aí eu vou te falar uma coisa aqui que já vai te diferenciar, pode acreditar em mim, que é o seguinte: é muito provável que a sua empresa ela nem saiba quanto custa cada processo que ela passa para um profissional fazer. Normalmente surge uma ideia de um gestor de um determinado processo e ele escolhe ali os profissionais que ele acha que podem realizar aquele processo, ele passa aquela tarefa para aquele profissional, mas normalmente ele não faz ideia de quanto vai custar aquilo para a empresa e pior ainda, ele não faz ideia de que resultado aquilo vai trazer para a empresa. Então, só nessa live de hoje aqui eu já vou te dar a ferramenta, já vou te dar material para que você consiga compreender os custos desse processo. Os benefícios nós ainda vamos ver, a gente ainda vai ter bastante live aí para frente, né? De aquecimento, então a gente ainda vai falar disso. Mas hoje você vai sair daqui compreendendo os custos que tem para a realização desses processos. Então já defini aqui, você pode até definir mais profissionais que podem estar aqui, fazer ajustes aqui desses valores aqui. Voltando aos processos. Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó, vamos pensar num processo aqui. Vou tentar fazer que seja um processo simples, obviamente, né? Não tem como a gente querer tratar aqui de um processo complexo demais. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Vamos dizer que eu tenho um processo que todo dia eu preciso abrir a minha caixa de correio. Vou até colocar um pouquinho maior aqui, ó. Todos os dias eu abro a minha caixa de correio. Tem aqui uma caixinha de correio. Então, eu chego de manhã, eu abro a minha caixa de correio e procuro por uma mensagem que seja notas fiscais de entrada, por exemplo. Todas as notas que chegaram que eu preciso, então, lançar no sistema. Eu vou pesquisar os e-mails que têm essa informação nesse título, esse assunto. E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou baixar. E aí eu vou tentar fazer aqui, ó, um desenho aqui de baixando aqui, né? Vamos dizer que seja isso aqui, ó. Fazer o download dessas mensagens. E aí eu posso fazer o download, por exemplo, para uma pasta qualquer na rede, né? Então vou fazer um desenhozinho de uma pasta de rede aqui. Eu faço o download desses arquivos para essa pasta de rede. Depois eu abro cada uma desses arquivos, digamos aqui que seja PDF, tá? Então vou colocar aqui, ó, PDF. São arquivos PDF que têm as notas fiscais. Vou colocar aqui, por exemplo, que seja eu receba por dia 24 arquivos de notas fiscais. E o que eu preciso fazer? Essas notas fiscais elas vão ter uma série de informações. Algumas planilhas eu consigo copiar, né,
essas informações. Algumas são bloqueadas, então eu tenho que ler mesmo, né, com os olhos e depois fazer o que precisa ser feito. Então eu abro o PDF, aí eu abro um outro sistema que tem na minha empresa, que é um sistema de CRM, ou sistema ERP, né? Melhor dizendo, um sistema que é ERP, onde nesse sistema, vou colocar aqui, ó, isso aqui é um sisteminha qualquer. Nesse sistema eu tenho os campos onde eu vou dar entrada nas informações dessas notas fiscais e depois eu vou salvá-las, né? Gravar essas informações. Agora, pense o seguinte, né? Então, deixa eu escrever aqui, para ficar bem claro aqui o que a gente está fazendo, né? Salvar. Então, tenho aqui, eu digito essas informações que eu olho na nota. Pode ser que eu consiga usar o Ctrl+C, Ctrl+V, mas pode ser que eu não consiga, né? Eu tenho que olhar e vir aqui digitar, olhar essa informação, vir aqui digitar e depois fazer aqui a submissão dessas informações. E aí eu pego essa planilha e jogo para uma outra pasta qualquer. Então, eu estou falando de um processo, veja bem, é um processo simples, só que ele demanda algum tempo para ser realizado. Então, depois eu vou pegar essa planilha aqui, esse PDF aqui, e vou gravar em alguma pasta. E quem sabe eu precise, aí vai depender muito, né? Mas só para a gente tornar o processo aqui mais interessante, eu preciso mandar um e-mail para alguma área informando que aquele trabalho foi realizado. Então, depois de fazer tudo isso aqui, eu mando um e-mail dizendo que aquele trabalho foi realizado. Tarefa simples, até comum. O que mais a gente vê nas empresas são pessoas fazendo essa tarefa. Então, eu vou chamar essa tarefa aqui de cadastro de notas fiscais. Essa aqui é a nossa tarefa, cadastro de notas fiscais. Então, já está compreendido. Vamos dizer que eu gaste, para cada nota que eu vou jogar, abrir o e-mail, ler o e-mail, copiar a pasta, depois jogar as informações para o sistema, jogar isso para outra pasta, enviar um e-mail de resposta, de sucesso ou de falha. Então, só pensando agora nesse caminho feliz, dizendo que deu tudo certo, que eu não errei, eu vi um número, digitei outro, pensando aqui no que a gente chama de caminho feliz, vamos dizer, no melhor dos mundos aqui, que eu só gaste 5 minutos para fazer cada nota fiscal. Se isso for possível, né? É pouco provável que se gaste só 5 minutos fazendo uma tarefa dessa, para cada nota, obviamente. Se eu tenho 24 notas por dia, significa, eu vou recorrer aqui à nossa calculadora aqui, eu tenho 5 vezes 24, eu tenho 120 minutos, ou seja, eu gasto 2 horas para fazer todas as notas fiscais. Então, está compreendido? Guarda aqui essa sequência aqui que a gente fez aqui, ó. Guarda essa sequência. Então, vou tirar aqui e a gente vai vir para cá. Então, vou chamar esse processo de cadastro de notas fiscais. E aí, quem faz essa tarefa? Digamos que seja, eu vou começar aqui pelo assistente. Seja um assistente que é responsável em fazer essa tarefa. Então, eu vou dizer que ele faz isso, ele gasta aqui 120 minutos, e ele faz isso todos os dias úteis, que são os 22 dias do mês. Essa única tarefa, que gasta 2 horas desse profissional, ela gasta mensalmente. O custo desse processo, simples demais, é de R$ 1.012, e por ano R$ 12.000. Agora, observe o seguinte, se ao invés de ser um assistente, é um profissional júnior, essa tarefa ela já dobra. Por quê? Porque o júnior, a hora dele
é o dobro aqui, né, do assistente. Se é um profissional pleno, o custo mensal dessa tarefa passa para 3.212. Só que o que mais a gente tem visto nas empresas é pegar profissionais sêniores, muitas vezes, que são profissionais que têm um custo maior, e esse nem é o problema, nem quero focar tudo aqui em relação a custo só de processo, mas é um profissional que normalmente ele já tem uma capacitação elevada, uma experiência já muito elevada para fazer coisas extraordinárias, e aí passa uma tarefa totalmente manual e repetitiva que ele nem precisa parar muito para pensar para realizar. E aí colocam esse profissional para fazer. E aí o custo desse processo para a empresa por mês é de R$ 5.500. Por ano, R$ 65.000 a empresa gasta por ano com um profissional abrindo e-mail, baixando nota fiscal, copiando de um sistema para o outro, salvando em outra pasta, mandando e-mail. R$ 65.500. R$ 65.500. E aí vamos voltar aqui para essa tarefa, que eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar de novo aqui aquele triângulo das necessidades das empresas. Se eu automatizar esse processo, você lembra que eu tenho aqui 3 necessidades. Diminuição de custo, agilidade do processo, e o terceiro aqui, inovação. O que é inovação? É pegar a coisa que é feita de uma maneira, sempre foi feita de uma maneira, e fazê-la de uma maneira mais eficiente. Isso é uma inovação. Eu te pergunto, se eu automatizar esse processo, eu vou diminuir esse custo? Vai. Eu vou agilizar o processo? Totalmente, né? Que a gente está falando aqui de 2 horas por dia desse profissional. Vai ser uma inovação? Vai, porque eu vou estar fazendo de uma maneira diferente. Então, começa a observar que a automação de processos é um recurso que está disponível para qualquer profissional. De novo, qualquer profissional, independente da sua área. Se você faz processo no computador, a automação de processo é para você. Você está compreendendo que isso vai trazer um resultado espetacular, mas nós vamos ver que resultado é esse quando a gente põe um robô para fazer esse mesmo processo aqui. Então, observe o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui que esse robô tem um custo aqui de R$1. Vamos dizer que eu preciso. Normalmente, dependendo do tamanho da empresa, e é isso a gente vai ver na jornada da RPA, você tem todos os tipos de ferramenta. Todos os tipos de ferramenta. Tem ferramentas que vão desde gratuitas até ferramentas com licenciamentos bastante expressivos. Mas independente da ferramenta que você vai usar, dos custos de licenciamento, você vai ver que vai valer muito a pena a automação de processos. Sabe por quê? Ó, por ano, só esse processo aqui já custa... Só esse processo bobo, custa R$65.000. R$65.000. Se você põe um robô para fazer, vamos dizer que a licença desse robô custa aqui R$1. O custo desse processo, por ano, passa a ser R$1.056. Só que não é só essa vantagem não, ó. E aqui, eu não quero entrar muito em detalhes aqui nessa planilha, porque a gente vai ter a oportunidade na jornada da automação fazer um detalhamento e exercícios mais profundos sobre essa questão aqui. Mas eu estou colocando aqui, ó, custo de um robô linear. Significa assim, digamos que o robô gasta as mesmas 2 horas que uma pessoa. Esse processo custaria R$1.056. Se o robô fizer exatamente o mesmo tempo que um ser humano faz.
se o robô fizer exatamente o mesmo tempo que o robô faz, esse processo ainda assim sairia de R$65 mil para R$1.056. Só que o robô, um cálculo que a gente faz mínimo é que ele aumente entre 70% e 90% a velocidade de tempo que uma pessoa faz, o robô faz em até 90% menos. Nesse caso, que eu chamo aqui de robô ágil, o custo anual desse processo passa a ser R$211. Então você pega uma pessoa fazendo esse processo, R$65 mil, você põe esse robô para fazer e esse processo passa a custar R$211. Se você for usar uma ferramenta gratuita, aí você está falando o seguinte, que custava R$65 mil e agora custa zero, né? Ah, mas eu comprei uma licença que é caríssima, ela custa R$50 mil por ano. R$50 mil por ano. Ó, só fazendo esse processo, o ROI é de R$15 mil. Só para automatizar esse processo, pagando uma licença considerada para algumas empresas cara, vamos dizer assim, você já tem um ganho de R$15 mil. Você paga essa licença e ainda sobra mais R$15 mil. Aí, se você começar a automatizar outros processos, digamos que eu tenho um processo B também, que são 240 horas e é feita também todos os dias. Agora você já tem um ganho de 92, um ROI, um resultado, mesmo pagando uma licença considerada para muitos aqui cara, você já tem um ganho de R$92 mil. Agora imagina o seguinte aqui, né? Eu não vou me alongar muito aqui, mas imagina o seguinte. Vou deixar só esse resultado primeiro aqui, né? Só esse primeiro aqui, ó. Vou dizer que eu esteja usando uma licença gratuita para a minha empresa. Eu chego para a minha empresa e falo assim, olha, eu fiz uma automação que por ano, a empresa vai economizar R$65 mil. 2 horas. Eu pego outra tarefa que leva também 2 horas. Eu pego 3 tarefas que levam 2 horas todo dia e eu mostro para a empresa que eu estou economizando para ela R$200 mil. Deixa eu voltar aqui e te mostrar uma coisa. O segredo, por que você vai ser reconhecido e valorizado na sua empresa? Porque você é um profissional que trouxe esse resultado aqui. Aliás, não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero fazer aquele Ó. Você é um profissional que traz um resultado de redução de custo de R$200 mil, esse profissional fica aqui. E aí qual é o grande problema? É que tem um monte de empresa aqui fora, ó, um monte de empresa que está vendo esse cara e que está querendo esse profissional para ela. Ó, essa empresa que está vendo. Você está anunciando, está ficando visível, tanto para dentro da sua empresa quanto para fora. E a sua empresa sabe o seguinte, é a lei da oferta e da procura. Se eu não valorizar esse profissional aqui, outra empresa vai valorizar e vai levar esse profissional embora. Esse profissional é o profissional que não tem nenhuma empresa em sã consciência que queira perder esse profissional. Então você compreende? Por isso é que a gente ainda vai fazer mais lives, a gente ainda vai detalhar muito isso aqui, a gente ainda vai trazer na prática. Eu vou mostrar aqui uma automação desse exemplo que eu te dei aqui, nós vamos fazer na prática aqui, você vai ver que mesmo que você não seja de tecnologia, mas eu não sei desenvolver, não tem problema, eu vou te mostrar que você pode fazer uma automação dessa e já
terminando a semana da jornada RPA, a jornada da automação de processos, você vai ter capacidade de automatizar um processo aí na sua empresa, você vai ter condições de mostrar esse resultado e eu vou te falar, você vai duplicar as suas chances de alcançar aí os seus resultados. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de acompanhar as nossas próximas lives, porque a gente ainda tem muito conteúdo importante para que você esteja preparado para a jornada da automação de processo. Então é isso, ó. Eu te vejo então na próxima live, né? A gente se vê na próxima live. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Então é isso. A gente se vê então na próxima live. Eu te espero por lá. Um abraço.